Olá, amigos da Hiper TV, mais um podcast, popcast, porque eu mudei, antes era podcast, daí eu fui lá interferir para o popcast, né, para ficar uma coisa popular, pop, não tem essa pegada, né, Sérgio Lúcio? O Sérgio Lúcio, professor, DJ, a gente vai falar sobre tudo isso. Especialista em tecnologia, trabalha, é funcionário do Senai, já morou no exterior. Vamos começar a contar essa história do exterior, Timor-Leste, cara. Depois a gente volta para o PPO dos anos 80, 90. Tá bom. Então essa história foi um caso assim interessante que surgiu na minha vida, né? Surgiu uma vaga em 2001 que o Senai estava recrutando pessoas para ir para o Timor-Leste fazer a reconstrução de uma escola. Timor-Leste na Ásia. Na Ásia, fica do lado da Indonésia. Ah, que legal. 31 horas de voo daqui até lá. É cansativo. E aí chegou lá? Chegamos lá, a escola estava totalmente queimada. Começamos do zero essa reconstrução da escola. Fui eu na área de elétrica, foi um outro amigo na área de marcenaria, foi um na área de panificação, pedreiro, a parte de acabamento e tal. E fomos reconstruindo a escola. Quando nós saímos de lá, nós deixamos a escola funcionando com alunos já. Toda a metodologia Senai, maquinário foi daqui do Brasil para lá. É uma parceria da Embaixada Brasileira? É, a Embaixada Brasileira, né? O Senai e o governo do Timor-Leste. Você ficou quanto tempo lá? Lá no Timor-Leste fiquei 1 ano lá. Você estava lá no dia da independência do Timor-Leste, como foi isso? Porque eles vinham de uma guerra civil horrível, né? E você estava lá, como foi isso? Então, foi uma coisa muito interessante, foi muito assim, gratificante de ver, né? Você fala, puxa vida, participei da independência de um país, né? Por mais que seja um país... Já na reconstrução. Sim, um país pequeno, né? Porque o Timor-Leste é tipo assim, Sergipe, nosso aqui, no Brasil, entendeu? A gente olhando no mapa, a gente fala, puxa, é pequeno, né? É pequeno. Mas é gratificante, todo mundo feliz, que estavam se libertando, né? Era uma ditadura? Era o governo da Indonésia, era o Suharto, o presidente da Indonésia, ele era muito enérgico. O timorense que falasse o português, ele mandava decapitar. Olha que desaforo. É um negócio assim, fora do comum. No entanto, que lá no Timor tinha tipo uma rotatória que a gente tem aqui, tinha um chafariz no meio, eram todos, na volta, tudo anjo tocando trombeta, e no centro dele era a estátua do Suharto. Nossa, que os anjos estavam fazendo, né, um louvor a ele. Que espírito elevado. A primeira coisa que fizeram foi destruir essa estátua dele lá. Falando, que é isso? E foi muito legal. E a comemoração da independência foi onde o Papa João Paulo II foi rezar a primeira missa lá no Timor-Leste, depois que a ONU interviu. Mas foi tranquilo? Teve armado? Não, a guerra foi lá, foi feia. Mas é o dia da independência? Não, foi tranquilo. Ah, tá. Não, foi tranquilo. Quem estava lá, que tomou conta até a independência, foi o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. O embaixador. O embaixador que foi morto lá no Iraque, uma coisa assim. Sim, uma coisa. Lembra da bomba lá? Mas lá o idioma lá é o português e por conta até das navegações portuguesas. Exato, porque o Timor-Leste ele era uma colônia de Portugal. Então o que aconteceu? Como ocorreu aquela questão da comunidade, para se tornar comunidade europeia, Portugal teve que abandonar diversos países para ele se encaixar nesse estado, né? E daí o Timor-Leste foi abandonado. No que o Portugal abandonou, a Indonésia pegou. Só que pegou e... É um país rico, é um país... Não, um país super pobre. Você não tem nada lá, tá? Pra você ter uma ideia, eu tive um problema, caiu uma obturação, eu tive que fazer quando eu voltei pro Brasil. Então não tem nada. Não tem dentista lá, entendeu? O hospital lá eram lonas do exército, né? Montadas aquelas barracas para atender o pessoal. Mas foi tudo. Você é casado com a Ângela da Rosa Moreira. Sim. E tem 2 filhos, o Felipe e a Carla. Exato. Como foi ficar longe da sua família? Quanto tempo você ficou? Lá no Timor-Leste mesmo em si, eu fiquei 1 ano, né? Eles ficaram apreensivos aqui, porque era um país perigoso até perigoso. Até, nessa época até, vamos dizer assim, eu não estava casado com a Ângela, né? Porque as minhas histórias de casamento são... dá outro episódio isso aí. Fora do comum. Desculpe. Imagina, mas que isso, ela é tranquila.
entendeu? Mas é uma situação assim que é de ficar apreensivo. No entanto, para você ter uma ideia, um pouco antes de voltar de lá, que eu voltei de lá em 23 de dezembro, para você ter uma ideia, ocorreu um caso lá que a polícia lá do Timor entrou dentro de uma escola e pegou um timorense lá, espancou e matou o timorense, achando que era uma outra pessoa, né? Nisso começaram a colocar fogo na cidade inteira novamente. Fogo, quebrar para cá, quebrar para lá, foi assim algo assustador. No entanto que nós brasileiros fomos para dentro do exército brasileiro lá. O exército brasileiro tem uma base lá. Nós fomos lá porque eles saíram pegando todos os brasileiros e levando para ficar. Nossa, que história. Foi um negócio assim... Quantas horas de voo? Tá? 31 horas. A aeromoça dá hipoglós para não assar, porque fica sentado tanto tempo no avião. É assim, né? Vou explicar para você. Sai daqui do Brasil, vai até Johannesburgo, na África, 11 horas. De Johannesburgo até Darwin, na Austrália, mais 12 horas. De Darwin até Perth, na outra ponta da Austrália, 6 horas. Uau, e daí de Perth vai para Dili, Timor-Leste. Ou seja, na época nós saímos com um Boeing 747-400 daqui e chegamos lá no Timor-Leste com um Embraer Brasília. Um aviãozinho pequenininho. É assim, tem mais escala que o circular, que vai daqui para Sorocaba, que só faz escala em Bacaitaba. Já está ótimo, não precisa parar tanto. Exato. Mas vamos pegar um avião agora, vamos voltar lá para os anos 80, vamos falar da sua fase DJ, quando você tinha carteirinha para sair. Conta essa história, carteirinha para poder andar na rua. Porque a gente era menor de idade, né? Isso nos anos 80. Exato, a gente era menor de idade e aqui em Peró, né, tinha o juizado menor. E para você estar na rua após as 10 horas da noite, você tinha que ter uma carteirinha. Essa carteirinha era assinada pelo pai e assinada pelo juiz de menor aqui no caso. Nessa época que eu tinha essa carteirinha era o senhor Rubens de Moraes. Certo. Pai do professor Orlando, pai do Paulinho Baiano, que é os conhecidos aqui em Peró. Então tinha que ter essa carteirinha, senão você não podia. E para ter essa carteirinha, tinha que justificar o que eu estava fazendo na rua. E na época você começou a trabalhar no Sorocabana? No Sorocabana, que foi uma história assim também que eu comecei do nada. Sempre gostei de música, essas coisas e tal, né? E meu pai era festeiro, festa Santo Antônio, né? Meu pai, o seu Noia Arruda, né? Pessoa muito, muito boa aqui na nossa cidade também. E o seu Noi, pai do Adriano. Sim. O Adriano, você conhece, foi DJ também no Sorocabana. E a gente estava lá na festa, eu estava ajudando também na festa. Daí o Adriano ia descer para o clube fazer baile, porque ele era DJ na época. Ele, o Marquinhos Souto. Daí me convidou. Vamos descer com a gente lá? Eu olhei pro meu pai, né? Porque meu pai era meio enérgico, né? Não queria que ficasse na rua, as coisas e tal. Ele falou, vai lá, vai. Só que não chega tarde. Eu falei, tá bom, não chega tarde. Só que eu fui lá, gostei, né? Aquele mundo maravilhoso. Você vê aquilo lá, a gente sente muita falta, né? Gostei e tal. Daí peguei o gosto. Daí como eu falei com ele, eu falei, vou começar a ajudar o Adriano lá. No Sorocabana, nosso querido Sorocabana, que infelizmente se incendiou. Se incendiou não. Não se incendiou, não é autocombustão, ele foi incendiado. Incendiado, né? Então daí peguei o gosto. Daí fui conversando com o Adriano, como é que vem ajudar nós aí, não sei o que e tal. Aí conversei com o presidente e tal, né? Vem aqui, não sei o que. Aí comecei a trabalhar no clube. No entanto, era eu, o Adriano e o Marquinhos que recebíamos. Que era o elenco fixo lá, de DJs e operadores, né? Que dava manutenção e iluminação, e tal. Davam o trato ali no clube no sábado durante a tarde. E sempre limpinho mesmo. Você limpava até a limpeza. Sim, tinha faxineira que cuidava e tal, mas no sábado à tarde a gente tinha que dar um tapa ali. E tinha o pessoal que ajudava a gente na época, né? O Vanderlei, que foi prefeito aqui em Peró, o Guto Valário, tinha o Anderson, também irmão do Luizinho, do Sexta Dimensão, claro, ajudava a gente também ali, entendeu? Então era um pessoalzinho que estava sempre ali. Mas o fixo ali era eu, o Adriano e o Marquinhos, entendeu? E aí vocês tocavam as noites incríveis no Sorocabana. E quanta coisa vocês viram lá de cima daquela cabine pequenininha. Aliás, a meninada, as meninas todas queriam subir na cabine. Era uma coisa. Era gostoso. Era uma disputa para subir lá, para estar perto das celebridades da noite. Precisamos de celebridades, né, cara? E a briga nossa era quem fazia as lentas, né? A seleção de lenta, né? Você lembra que o clube tinha aquela sequência, era né? dance, lenta. O dance mais antigo, o mais recente.
Aí depois vinha a lenta. Aí na lenta, apagava tudo, ficava a luz negra. A luz negra. Aí um povo dançando, outra chorando, querendo se matar porque foi largada. Exato. Nessa hora eu ia beber no bar do Felício, eu ia sair, porque eu não sou obrigado. O Felício era 24 horas de sábado, Não, domingo, o né? Felício era plantonista, ele ficava, Era a gente bem isso. ficava na hora da lenta. Depois tinha o samba, Tinha. que é inesquecível, para quem é de Peró, o Osmar com a Bel Galvão dançando. E o Nossa. Osmar podia estar o verão ali com cachecol branco de Cachecol lã para acender na luz negra. Destacava a luz negra, né? Quanta história vocês viram? Não tem nenhuma pra gente contar, não. Nossa, Você é um cara muito discreto, não vai querer contar nada. é complicado, né? A gente, Não pode, Não né? pode Não dar dá, nome às coisas, mas- essas coisas. Mas assim, a gente via muito assim, que a gente costumava ver lá, as brigas de casais, né? Isso lá de cima a gente olhava assim, puxa vida, estão quebrando o pau. mas já voou cadeira lá. Hã? Já vou Eu cadeira. sei de umas brigas lá, Já que voou foram cadeira. assim. E tem a história do trem da madrugada, que... Nossa, nem fala essa história aí. Tinha vamos falar das guerras da gangue do boné. Nossa, Boituva contra Iperó. Conta essa história pra quem passa, para quem não Nossa. conhece. essa história do Era trem. assim que funcionava. Boituva não podia vir Iperó, Iperó não podia vir Boituva. Não, duas tribos. Era assim. A hora que chegavam aqui, se encontravam, A briga feia, hein? briga feia, feia, feia. Mas aí depois mudou um pouquinho que começou o pessoal da Marinha, né? Que era outra briga. Que era outra briga, os fuzileiros começaram Nossa, a vir parece pra filme cá. de viking, né? Que aí um Nossa. quer invadir a terra do outro. Era assim assustador, né? E fora que depois que acabava o baile, virava a briga lá fora do clube, né? Às vezes você acabava o baile, apagava tudo, tava aquela gritaria lá fora do clube, você saía ali pra ver, estavam quebrando o pau lá fora. Não acabava a briga, né? Mas lá dentro, assim... Não, lá era tranquilo. Era tranquilo, não acontecia assim. Tinha segurança? Tinha o pessoalzinho Não, que ficava... chegava a ser inocente naquela época, né, não cara? tinha assim, né? Não é que, vou revistar. Não, Não, nem tinha. não tinha isso. Mas é uma época até... Mas depois parou, porque eu lembro É. da revista, que era a época da mais briga de Boituva, né? Essa de Iperó Boituva era complicado. A gente que não tinha nada a ver, às vezes chegava lá em Boituva, você é de Iperó? Pessoa, filho, não tem nada a ver com a história. É não. que você então deixa eu entrar no clube, você falar assim. Não, eu cheguei, o Adriano, o Marquinhos, chegamos a ir nos clubes lá em Boituva, né? Porque a gente tinha conhecimento, o mas DJ de lá falava com o DJ daqui e tal, pode ir lá, mas não tem perigo. Não, pode ir tranquilo. Chegava lá, chamava, ele vinha, pegava a gente e levava lá e tal. Então eu via que a gente estava com o pessoal de Boituva, então era mais tranquilo, né? Agora, na cabine era tudo muito anos 80, tudo muito Era. manual. Era. Você consertava um aparelho. Sim. Ali a gente tocava com toca-disco, né? Que é a época, eram as picapes que a gente falava. Duas picapes. Era com toca-disco, a gente tinha 3. Porque, Que daí fazia a transição de um som. fazia de uma para outra e tinha uma reserva. A gente sempre trabalhava assim, entendeu? Tinha os tape decks, mas o tape deck, pra você ficar procurando música, era mais complicado pra gente na hora. Vinil. Então era o vinil era o forte, entendeu? E depois, né, bem mais pra frente que começou a entrar, era CD, né? Mas a nossa época ali era vinil. Tinha E o ventilador ligado porque esquentava tudo, né? Vinil, sim. E ventilador e aquela coisa, tinha o lugar certo, a gente deixar o vinil, porque se dependesse do lugar que você deixava, entortava. Entendeu? Porque era muito calor ali em cima. Porque aquela cabine era a cabine de projeção da época do cinema, né? Cinema, Porque o cinema clube lá. foi um cinema antigamente lá, né? Até inclusive eu mandei umas fotos para você essa semana, você deve Mas ter eu visto. publiquei uma até, tem umas outras que eu vou publicar. Tem uma lá que tá tendo, tipo, parece uma formatura lá dentro. Lá você vê bem as cadeiras, o palco, como era antigamente. Lá Tinha uma cortina, né? tinha, uma era cortina era preta. um cortinão lá no fundo A cortina também. eu lembro. Entendeu? Eu lembro. Era um cinema. Lógico que eu ali. lembro, mas antigo, porque eu sou mais antigo que a cortina. Nossa. Então era um cinema ali. E aí, vocês atualizavam como? Assim, como que vocês atualizavam a playlist? Era assim. A água tá limpa, tá? Tá aí. Obrigado. Tá. CTC Turismo tá aqui. CTC Turismo. Olha. Olha o merchan. olha o Nossa, ganhar publicidade. Então daí o que acontece? A gente acompanhava muito em rádio, né? A gente ouvia muito rádio, entendeu? E a gente ia para Sorocaba comprar disco. A gente ia lá na antiga Faraós Discos e Nossa, lá Fitas. é icônico lá, né? Lá, eu não sei se hoje ainda é aberto aquilo lá. Não sei. Porque tem o vinil, não perde a moda, Fala. sabe, Carlinhos? Parece-me que sim, eles estão na Rua da Penha. Ah, tá. Porque o vinil, a qualidade do disco de vinil É imbatível até é hoje, né? imbatível. É imbatível. Tudo bem. Você fala, CD, é digital, tudo bem. Só que o som do vinil
Quem gosta Eu me do lembro uma som- vez, falei assim, ou pra vocês, eu tocando umas músicas novas. Eu falei assim, mas o presidente, eu não me lembro, não liberou o dinheiro ainda pra gente ir mas comprar um era disco. assim. A gente não pagava passagem para ir para Sorocaba, Que né? era o trem. Era o trem, era tudo filho de ferroviário, era gratuita, né, a passagem. Então a gente ia, os três lá, andando em Sorocaba, carregando a sacolinha de disco. Eu trabalhava no Shopping Sorocaba, uma vez vocês passaram por lá, com a Foi. sacola de discos da loja que eu Foi, trabalhava. era assim. Sabe, a gente passava, a gente ficava assim, nem louco, né? Puxa vida, olha, música nova e nada, né? Às vezes a gente gravava em fita, mas a qualidade da fita não era aquela coisa, né? O tape deck que tinha lá não era tão novo, né? Então a gente ficava meio com receio, entendeu? Mas a gente cuidava de tudo com muito amor, porque a gente considerava que era nosso aquilo lá, né? Toda semana procurava mudar a iluminação de lugar para poder dar um efeito diferente, porque não tinha o dinheiro para comprar, né? Não, vocês usavam muita criatividade. Foi, né? ali foi. Ali Nossa, foi a criatividade incrível. tremendo, né? Máquina de fumaça, teve uma vez também se Até nos levava, uma máquina de fumaça a gente não tinha sempre, né? A gente emprestava. E pra poder levar. era um acontecimento. Nossa, quando tinha, nem né? fale um negócio desse, porque aí ela dava efeito na iluminação, né? Então, e não esquece, não podemos esquecer da sirene, né? Sirene Essa é uma parte, é uma coisa, um capítulo à parte. A sirene era um negócio... Quando começava, é uma sirene escolar, não era? Era, a sirene só que tinha no, vamos dizer, tinha no Gaspar na escola aqui. Aí tocava, aí quando trocava pra lenta era sirene também. Para mostrar que ia mudar a seleção. Isso é muito mágico, nunca mais vamos ter isso, A gente né? ficava ali no barracão, né? Antes de ir pro clube. O barraca. O barracão era... O esquenta. Era esquenta, realmente, era esquenta ali. A gente ficava ali no barracão, quando dava 15 para as 11, vamos embora. Descia pro clube. Que a gente já colocava o som, aumentava o volume, né? O pessoal ali no barracão já começava a escutar. Dava 11 horas, a gente tocava a sirene, né? Metia o dedo na sirene lá. Incrível. E Aí começava o pessoal... Desse enxame de gente. Era um descia, enxame de gente que era todo mundo juntos, né? Descia. Aí o Esplanada fazia uma rivalidade... Então, a questão do Esplanada... Boa, assim, amigável. Amigável, né? O Esplanada em si, se a gente for ver, né? Começou a querer disputar quando entrou umas equipes diferentes, que vieram de fora para querer fazer som lá no Esplanada, entendeu? Porque o pessoal do Esplanada mesmo sempre combinava, nós vamos fazer baile de casais lá, vai vir banda tal, não sei o quê, né? Às vezes a gente dá uma segurada ali embaixo. Que eu odiava quando vocês desligavam o Sorocabana. Era horrível. Odiava, porque eu amava o Sorocabana. Era horrível. Daí por quê? Para um não atrapalhar o outro, né? Teve uma época que ali onde é o sindicato hoje, ali na frente da praça, acho que é do sindicato ali, Sim, né? é um sindicato. Ali tinha um prédio grande que era do Loli, Certo. né? Ali foi montada uma danceteria há muito tempo atrás. Nossa, foi um auê que quando montou, todo mundo sumiu do Sorocabana que queria conhecer E não deu em nada. Não deu nada. Não tinha o charme, não tinha a magia do Exato. Sorocabana. Aquele clube de madeira nosso lá. A acústica, porque a madeira, ela dá uma acústica, parece que tá dentro de uma caixa de som, né? Uma reverbação tremenda, cara. Ali foi... Você lembra da primeira música que você tocou como DJ? Eu toquei a do New Order, cara. New Order, nossa, eu dançava muito New Order. New Order, nossa. gente fala- Você era aquele cara que entrava no Eu dançava no salão, a noite toda. A noite toda você dançava, só não dançava lenta. Não queria. a Todo mundo noite queria dançar toda- lenta comigo, eu falei, não posso. A noite toda Eu você estava ali. Eles me pediram, eu acho que não lembro quem um grupo falava que eu era Duracell. Sabe aquela pilha que não Sim. acaba? Eu, a Tânia, minha prima, o Turbino, a gente dançava a noite toda. Nossa, era assim. E o Sorocabana acompanhou todos os movimentos, assim. Do New Order, que era. Aí me lembro como se chama, New Wave. New Wave. Depois veio o Break, que o Belo. Foi, O DJ Belo também. Michael Jackson, Michael né? Jackson, a dança da Moonwalker, né? Moonwalker. Exato. E vinha os meninos de Boituva também. Vinha também. Daí ele passou depois surgiu o Technotronics, né? Que era Isso, outra banda que já mudava o estilo de dançar, né? Eu lembro muito bem o Paquito dançando aquela Voyage da Desilê lá. Olha, O Paquito. Paquito ele dançava, lá todo mundo ficava... Olha, e ele ia com aquelas roupas chiques dele, né, cara? Paquito, olha, Fica tudo... legal. Eu lembro essas coisas aí A porque... New Wave era do Technotronic, é isso, verdade. Era. Entendeu? Então era assim o negócio, cara. Super legal, né? Tem uma E história. tinha os rock que a gente gostava também, né?
igual a época Queen, né? E tinha uma galera do rock pesado que fala, pô, esse clube não Tem. toca, Toca heavy Raul, metal, não, toca Raul. toca Raul, é. E às vezes vocês tocavam, vocês tinham uma Tocava, mas seleção. só que acontece, o que a gente percebia? A gente tocava para agradar todo mundo, porque a gente que toca na noite, a gente tem que ser eclético, entendeu? Não é que a gente gosta de tudo. Eu gosto de rock, tá? Gosto de funk? Gosto. Mas eu gosto do funk das antigas. É, começo, né? É o começo, porque esses funk de hoje aí Não dá. não tem como, né? Então a gente tocava, só que a gente percebia. Colocamos uma, duas, esfriou o salão, a gente voltava no ritmo que estava. É isso que é legal, vocês tinham a sensibilidade da pista. Exatamente. Quando tava, aquela seleção estava indo bem, vocês mantinham. Mantinha. Mas esvaziou, acabou. Não, tinha que trocar. Nunca mais, né? Vai ter, Ah, não, não, será? Nem que a cê- gente queira refazer talvez, mas foi uma. Quem aproveitou, viveu. É uma coisa que a gente guarda na memória, né, cara? Porque não tem. E você tem vinis Tem, daquela tem, época ainda? tem, Colecionou tem. muita coisa? Muita coisa eu perdi no incêndio. Vocês perderam muita coisa? Perdi. Incêndio? O incêndio Você perdeu. teve um golpe de sorte, que vocês tiraram Não, o material sim, então. antes. Todo o equipamento que estava lá no incêndio era do clube. Só que eu tinha disco de vinil da época que eu tocava, que eu deixei lá. Né? Na época que eu saí de lá, eu já estava trabalhando com CD aqui fora, com a outra equipe lá de Cerquilho que eu estava trabalhando. E nós viemos para cá e fizemos um acordo. Na época que estava de presidente era o Milagaia. Nós fizemos um acordo da gente trazer equipamento, iluminação, né, e fazer os bailes. E a gente ganhava uma porcentagem. Nada mais justo. Lógico. Né? E daí não deu certo lá, discutimos lá com o Milagaia, aí mandou tirar o equipamento do clube. Tiramos. Olha. Tiramos uma semana, na outra colocaram fogo no clube. Foi por Deus que não perdemos tudo que a gente tinha trazido. E aí você estava em Cerquilho. Tá, Cerquilho. Já estava trabalhando em Cerquilho com a equipe com o Wagner do... Vaz lá do Manhattan, né? Hoje é o Vaz Som e Luz, né? Continua, né? Continua. O Perseu Casarim, que hoje tem uma grande empresa de som e luz, também estava com vocês lá, né? O Perseu começou com a gente aqui. Oh. Começou com a gente, entendeu? Depois que eu, o Adriano e o Marquinhos paramos, ficou o Perseu, ficou o Gil, filho do Paraná. Eles que ficaram tocando lá no clube, entendeu? O Perseu começou com a gente. Ah, é muita história, né? Nossa, Mas aí a gente precisa fazer um especial Hiper TV Sorocabana, porque... Meu Deus, olha. E provavelmente já está na pauta isso pra gente fazer. Não, a gente faz sim, E aí porque... você volta. Volto sim, se Deus quiser. Só convidar que nós estamos aí. Obrigado. Obrigado por estar aqui, pela entrevista. É isso, sempre fica tranquilo. incrível, por tantas histórias. Obrigado. Eu que Até mais. agradeço. Gente, papo ótimo, né? Então tá, até a próxima com mais histórias sobre Peró e seus ícones. Até mais, tchau. Eles sofreram muito. Por exemplo, antigamente... Não,